Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália, monitora de vocês de farmacologia. Então, hoje a gente vai dar uma aula sobre farmacologia da neurotransmissão serotonérgica e adrenérgica. A parte 1 e a parte 2 já estão inclusas aqui, pessoal. Então, a gente vai ter só uma aula com as duas partes, que antes lá no calendário da monitoria elas estavam separadas, mas eu achei melhor dar tudo junto. Então, bom, pessoal, hoje a gente vai começar revisando a fisiologia dos principais neurotransmissores envolvidos no humor, serotonina, noradrenalina e dopamina. Depois a gente vai entrar nos transtornos de humor, principalmente a depressão, transtorno depressivo maior e o transtorno de humor bipolar. A partir disso, então, a gente vai discutir as principais teorias da depressão, como a hipótese das monaminas, a dos receptores e a da hipótese neurotrófica. Depois a gente entra na parte farmacológica, vendo os principais tipos de antidepressivos e seus mecanismos de ação. Falando um pouquinho da fisiologia da monamina e das monaminas e das funções delas, a gente vai ter um ponto central, que as monaminas são fundamentais na modulação do humor. A serotonina e a noradrenalina, elas participam de vários processos fisiológicos da gente, como o sono, a modulação do humor, do sono, do ciclo do sono e vigília, da sensação de motivação e de recompensa e da percepção de dor. Então, por isso, quando a gente tem uma redução dessas monaminas, como ocorre na depressão, o paciente pode se sentir desmotivado, ter alteração no sono e até ter um aumento da percepção de dor. Então, essa relação ajuda a entender uma das principais teorias da depressão que a gente vai ver em seguida. E, só resumindo as funções, a noradrenalina está muito ligada à sensação de alerta e da energia, a serotonina relacionada àqueles sentimentos de obsessão e de compulsão, e a dopamina com atenção, motivação, prazer, recompensa e sexualidade, tá bem? Agora falando um pouquinho da fisiologia da serotonina, que é um dos principais alvos dos antidepressivos. Os fármacos atuam principalmente no transportador de serotonina, que é o SERT, e na enzima MAO, e também nos receptores serotoninérgicos. E é por isso que praticamente todas as classes de antidepressivo vão acabar interferindo nesse sistema, tá? Não tem muito para onde fugir. Ali embaixo eu botei para vocês os tipos de antidepressivos que a gente tem. Vocês vão ver que no próximo slide vai estar também igual os tipos de antidepressivos que eu botei nos dois para a gente ir já decorando esses nomes, tá? E agora falando um pouquinho da noradrenalina, então, que é o principal alvo, é o transportador, é o NAT. E a gente, assim como na serotonina, vai encontrar ele em várias classes de antidepressivos, aumentando a disponibilidade de noradrenalina na fenda sináptica. Agora falando um pouquinho dos transtornos de humor, os principais que temos e os que a gente vai focar é o transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar, e vocês vão ver que eles têm mecanismos fisiopatológicos diferentes, só que eles vão compartilhar, então, essas alterações na monamina. Eu botei ali um gráfico sobre o transtorno bipolar para a gente dar uma olhadinha. No eixo X é como se a gente tivesse um período, né, um tempo, e no eixo Y, como se a gente tivesse uma quantidade de monaminas. Vocês vão perceber que ali no meio, onde tem uma linhazinha que não é a pontilhada, que é a contínua, é como se fosse o zero do gráfico. Então, quando vai aumentando para cima não que a gente tenha zero, né, pessoal, mas só para a gente ver aonde que é o aumento e aonde onde diminui. Quando vai aumentando daquela linha contínua, a gente tem episódios de mania, a gente tem as fases expansivas, né, os sintomas positivos da doença. E quando vai baixando dessa linha contínua, a gente vai ter um episódio depressivo, essa pessoa vai ter aquele humor mais embotado, que é um episódio de ele pode estar irritado, assim, também, ou sem vontade de fazer as coisas. E a gente vai ter episódios com características mistas também, que elas vão preencher os dois critérios em períodos de tempos muito curtos. Aqui, então, eu botei os critérios de diagnósticos da depressão maior. Ali nos dois quadradinhos de cima, a gente precisa ter pelo menos um desses, e no de baixo, a gente precisa ter 4 ou mais desses sintomas para dar o diagnóstico de depressão maior. Claro, né, gente, que na prática clínica vai muito além de preencher quadradinhos, mas aqui é só um exemplo de como a gente pode pensar nesse diagnóstico. Então, ali em cima a gente tem, por exemplo, uma pessoa que tem apatia e perda do interesse.
Aí ela fecha um quadradinho de cima. E aí ela apresenta alteração do peso e do apetite, ela tem um sentimento de culpa e inutilidade, ela tem transtorno de sono e ela tem disfunção executiva. Essa pessoa, então, segundo essa, esses critérios diagnósticos, ela já fecharia um quadro de depressão maior. Agora aqui, um mesmo quadrinho, assim, de critério diagnóstico, só que dessa vez para diagnóstico de bipolaridade. Ali em cima a gente tem também necessário um, que ou tá com humor elevado ou expansivo, e ou humor irritável, e ali nos quadradinhos de baixo tem que ter pelo menos 3 desses, e se a característica de cima for somente humor irritável, então tem que ter 4 quadradinhos. Só lembrando que a imagem vai representar a fase maníaca com humor expansivo, só que as pessoas diagnosticadas com bipolaridade, elas também passam pela fase da depressão. Então, não é somente isso que está ali, né? E aí agora a gente vai entrar nas hipóteses da depressão, nas hipóteses fisiopatológicas da depressão. A primeira delas é a hipótese da monoamina, que é a principal teoria, que ela vem nos propondo que a depressão está associada à redução de neurotransmissão de monoamina no cérebro, principalmente as que a gente já falou, serotonina, noradrenalina e dopamina. E essa teoria surgiu simplesmente porque as pessoas observavam que, dando os antidepressivos que aumentavam a disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, a gente tinha a melhora do sintoma depressivo. Porque todos os antidepressivos atuam aumentando os níveis desses neurotransmissores. Então, as pessoas pensavam, se dá um remédio que aumenta os neurotransmissores e melhora a depressão, então o problema da depressão é a redução desses neurotransmissores. Porém, o efeito que a gente tem, a melhora clínica do paciente, né, a melhora dos sintomas depressivos não é imediato. Eles demoram um pouquinho, de 3 a 4 semanas. E o efeito de aumento dos neurotransmissores, ele é antes disso, ele é mais rápido, ele leva dias somente. Aí depois a gente tem a hipótese dos receptores monoaminérgicos, desculpa, que sugere que a depressão não depende apenas da quantidade de neurotransmissor, mas também depende da alteração de sensibilidade e na regulação dos receptores monoaminérgicos. Com o tratamento, então, do antidepressivo, ele diz que ocorre, né, uma dessensibilização, uma regulação desses receptores, o que vai contribuir para a melhora clínica após algumas semanas. E aí, depois a gente tem a hipótese neurotrófica do estresse e da depressão, que vai relacionar a depressão à redução de fatores neurotróficos, especialmente o fator neurotrófico derivado do cérebro, que diz que o estresse crônico aumenta o cortisol e pode causar atrofia neuronal e redução da plasticidade sináptica, principalmente no hipocampo, e que os antidepressivos podem aumentar o fator neurotrófico derivado do cérebro, favorecendo a neuroplasticidade e recuperação neuronal. Só vou tomar uma água, tá, pessoal? E aí depois eu botei aqui um para a gente pensar, né? Que diz que descreva a hipótese monoaminérgica da depressão e discuta suas limitações frente às evidências neurobiológicas mais recentes. Então, essa hipótese, como eu falei agora, ela afirma que a depressão é causada por uma deficiência de neurotransmissor como serotonina, noradrenalina e dopamina no cérebro, e surgiu com a observação, com a ideia que os medicamentos que aumentavam esses neurotransmissores melhoravam os sintomas depressivos, uma coisa bem de correlação, né, pessoal? Só que essa teoria ela é muito limitada, ela apresenta uma lacuna, porque como eu falei, os antidepressivos ele aumentam as monaminas em poucos dias, só que a melhora clínica leva semanas. E além do mais, além disso, nem todo paciente deprimido tem baixa monamina e muitos nem respondem aos medicamentos. Então a gente vê que essa hipótese, apesar dela fazer sentido, ela tem uma lacuna muito grande, porque não explica esse quadro dessa demora clínica dos pacientes que não apresentam baixa monamina e por que alguns não respondem ao medicamento. Então, algumas evidências atuais, elas mostram que fatores como alteração na plasticidade sináptica, neurogênese e no eixo glutamatérgico também são importantes, então, na fisiopatologia da depressão. Aí tinha aparecido aqui que a minha chamada trancou, mas acho que deu certo.
E aí, aqui de novo, para a gente pensar na hipótese dos receptores monoaminérgicos, ali a gente tem pontilhado laranjinho a introdução do antidepressivo, e a gente vai perceber o quê? Que conforme vai aumentando a quantidade de neurotransmissor, a gente tem uma baixa na sensibilidade dos receptores, e aí com isso a gente vai ter o efeito clínico, que é a melhora desses sintomas, né? Aquele nosso bonequinho feliz. Então não basta somente aumentar a quantidade de neurotransmissores, segundo essa hipótese, a gente tem que também desensibilizar os receptores. Aí agora a gente vai entrar nos antidepressivos, tá bem, pessoal? Aqui, então, a gente tem um mecanismo geral dos antidepressivos e que eles basicamente ocorrem em duas fases. Eles têm primeiro um efeito imediato, um efeito primário, que é o aumento dos neurotransmissores na fenda sináptica, e depois uma resposta mais lenta, uma resposta secundária, com alterações nos receptores, na sensibilidade dos receptores, na alteração da sinalização intracelular e aumento dos fatores neurotróficos, uma indução desses e um aumento de neurogênese no hipocampo, o que vai explicar uma demora no efeito clínico. Aí aqui a gente tem as classes dos antidepressivos, eu não vou ler todos para vocês, né? Mas aqui eu botei as classes deles, e agora a gente vai falar de um por um. Começando então pelos antidepressivos tricíclicos, que bloqueiam a captação de noradrenalina e serotonina, o NAT e o SERT, para o interior do neurônio. Esse bloqueio leva a um aumento dos níveis desses neurotransmissores na fenda sináptica, só que eles são pouco seletivos, tá? Na farmacocinética deles, eles são absorvidos por via oral, eles têm uma metabolização hepática, eles têm uma meia-vida longa e eles são perigosos em superdosagem. Eles têm uma substituição por fármacos mais seguros ultimamente, que é os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, porém eles ainda são utilizados. Ali eu botei uma tabelinha do lado, e o mais famoso que vocês vão encontrar é a amitriptilina, tá? Ele é distribuído pelo SUS, então ele é um medicamento disponível no SUS, que as pessoas conseguem pegar, e ele ainda é muito utilizado, porque ele também não serve só como antidepressivo, ele atua como remédio para insônia e para dor crônica, em outras doses que não a do antidepressivo. Então ainda acaba sendo um medicamento bastante utilizado, porque ele está disponível na rede do SUS, né? Então, nas UBSs, esse remédio e ambulatórios, enfim, do SUS, ele ainda é muito utilizado. Como efeitos adversos, a gente tem uma longa lista, né, de efeitos adversos, como icterícia, leucopenia, sedação, ganho de peso, confusão, fadiga, taquicardia sinusal, boca seca, um gosto metálico na boca. Não vou ler todos para vocês, mas são muitos. E a gente tem uma interrupção abrupta dele, a gente vai ter uma dependência fisiológica que pode trazer uma síndrome de abstinência aqui, que vai dar mal-estar, calafrio, dor muscular, distúrbio do sono, agitação e mania. Aí depois a gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os mais utilizados atualmente. Eles inibem seletivamente o SERT e são mais seguros que o tricíclico. Com o tempo, ocorre uma dessensibilização dos autorreceptores, então que vai aumentar a serotonina. E além disso, há uma infrarregulação dos receptores após 3, 4 semanas. Como efeito adverso são causados pelas ações agudas da serotonina sobre receptores indesejáveis e em vias que a gente não quer. E só que elas aparecem mais no início do tratamento e elas são atenuadas, são suavizadas com o tempo pela dessensibilização mesmo dos próprios receptores ali. Eu acho que eles são, então, como eu já falei antes, o grupo de antidepressivo mais comumente prescrito. Eles são tão eficazes quanto os tricíclicos, porém eles são menos propensos a causar efeitos adversos e eles são menos perigosos em superdosagem. E se a gente for ler ali a lista dos fármacos, eles são realmente muito famosos, né, gente? Fluoxetina, escitalopram, paroxetina, sertralina, acho que todo mundo conhece esses medicamentos, assim, pelo nome, eles realmente são os mais famosos, assim. E aqui a gente tem, de novo, os efeitos adversos, que a gente tem algumas coisas inespecíficas, náusea, vômito, cefaleia, hiponatremia. Por estimulação excessiva dos receptores de serotonina no cérebro, pode ter uma irritabilidade, uma insônia, uma diminuição da libido. Por excesso de atividade nos receptores de serotonina espinal,
A gente pode ter disfunção sexual e disfunção erétil, retardo de ejaculação e anorgasmia. A gente também pode ter ali embaixo os efeitos gastrointestinais, né? E também pode ocorrer síndrome de abstinência se suspenso abruptamente. Então, esses remédios, o correto é sempre a gente ir fazendo desmame, que a gente chama, né? A gente não para ele do nada, a gente para ele aos pouquinhos. Aí, aqui, a recaptação, os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina, os mecanismos deles de ação, eles vão bloquear, então, tanto o NART quanto o SERT, e eles têm efeitos diversos: náusea, vômito, inquietação, disfunção sexual, agitação, cefaleia, hiponatremia. Vocês vão ver que esses efeitos adversos, às vezes, eles causam sintomas adversos muito parecidos, tá? Aí aqui eu acho que de famoso também a gente tem a venlafaxina e a desvenlafaxina. E eles também, além de ser usados na depressão, eles são usados em dor crônica e como fibromialgia, então na reumato, né, a gente vê um pouquinho dele. Ele tem um mecanismo, assim, bem pouco elucidado, mas ele tem a ver com ação central e periférica, não é muito bem explicada o mecanismo de ação dessa classe de medicamentos. Aí aqui a gente vai ter os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina, que a gente vai ter a bupropiona, que vai atuar principalmente na noradrenalina e na dopamina. A gente vai ter efeitos adversos, xerostomia, tontura, insônia. A gente vai ter, se aumento de dose, pode ter risco de convulsão. Então, a bupropiona é um antidepressivo que bloqueia principalmente a recaptação de noradrenalina e, em menor grau, de dopamina. Diferente de muito antidepressivo, ela apresenta uma menor incidência de efeito adverso relacionado à função sexual, né? Ele possui uma meia-vida curta, então ele costuma ser utilizado em fórmula de liberação prolongada para manter o efeito mais tempo no organismo. Ele também é utilizado para ajudar a pessoa a parar de fumar, pois ele diminui a vontade de usar nicotina e reduz o sintoma de abstinência, possivelmente por atuar no sistema das dopaminas, que está relacionado, como a gente viu antes, ao sentimento de prazer e de recompensa. De novo, esse mecanismo ele não é tão bem elucidado igual o que era antes. Então é isso, a gente vê uma melhora nos sintomas, por exemplo, de abstinência, né? Reduz esses sintomas, possivelmente porque ele atua no sistema da dopamina. Mas esses medicamentos ele ainda tem um mecanismo de ação às vezes um pouquinho desconhecido, tá? Aí aqui a gente vai ter os inibidores da MAO, que inibem a enzima MAO, a monoaminooxidase, irreversivelmente, o que vai gerar um aumento de serotonina, noradrenalina e dopamina no interior dos neurônios e extravasamento dessas monoaminas para a fenda sináptica. Só que eles têm bastante efeitos adversos, como a interação com o queijo, né? Até botei ali um queijo para vocês lembrarem. Então, acaba que às vezes eles não são tão utilizados, assim. Mas há pacientes que não respondem a outros antidepressivos. Além do efeito que eu já citei do queijo, né? Ele tem aumento de peso, de apetite, ele tem boca seca, ele pode ter convulsão, insônia, agitação, toxicidade, e ele interage com esses alimentos. Aí ali eu botei a reação do queijo para explicar para vocês que ela ocorre quando essas pessoas que usam esse medicamento ingerem alimento rico em tiramina, como queijo curado. Como a malta é inibida, a tiraminase ela não é degradada e aumenta a liberação de noradrenalina, que vai causar uma elevação súbita da pressão arterial e pode levar a uma crise hipertensiva. E ali ele também pode dar uma síndrome serotoninérgica que interage interação medicamentosa com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é agitação, enxaqueca, hiperemia e convulsão. Ali daí tem os nomes de remédios, vocês vão ver que ele já é bem menos conhecido, né? Esses remédios, se comparada com o outro lá. Aí aqui a gente vai ter os atípicos, que têm mecanismos variados, como bloqueio dos receptores alfa-2 pré-sinápticos, que aumentam a neurotransmissão por noradrenalina. Eles podem causar sedação, tá? E eles têm efeitos complexos nos receptores de serotonina.
e eles vão lembrar que eles causam sedação. Então, eles são umas formulações de liberação mais controladas, assim. Ali também eu botei a imagem com os nomes deles. Aqui é um resuminho, então, só para printar, assim, esse é o principal de cada um, não dá para ir para a prova sem saber essas coisas, o mecanismo de ação, os efeitos adversos que eles têm, né, a farmacocinética, quando dá para saber ali do primeiro, e os exemplos, né, os remédios mais conhecidos ali da classe, também é importante saber. Aí agora falando, então, um pouquinho do transtorno bipolar e a farmacoterapia desse. Os estabilizadores de humor, então, eles vão constituir o lítio, os anticonvulsivantes, até esqueci de deixar em negrito ali, mas é os anticonvulsivantes e os antipsicóticos atípicos. Eles são fármacos utilizados para controlar a oscilação de humor, característica da doença maníaca depressiva, do transtorno bipolar. E eles ajudam a controlar, então, tanto o quadro de mania quanto o quadro de depressão. O lítio é o carbonato de lítio, né? Primeira escolha no tratamento preventivo. Tem os anticonvulsivantes que vão ajudar muito na fase de mania, da hiperatividade neuronal. Acho que como aí carro-chefe, o principal é o valproato. E aí depois a gente tem os antipsicóticos ativos, que têm ação em receptor de serotonina, predomínio de ação na fase maníaca, e que eles vão reduzir a fase depressiva e maníaca da doença e vão ter os benefícios após 3, 4 semanas de tratamento. Ali a gente tem uma tabelinha de comparação de eficácia dos níveis séricos e alvos de estabilidade do humor, mas isso é mais a título, assim, de... esses valores é mais a título de curiosidade, tá bom, gente? É só pra gente ver, por exemplo, qual que é melhor que o outro, assim. Então, falando agora um pouquinho do lítio, ele é um fármaco usado há mais de 50 anos, né? Só que a gente usa ele há tanto tempo, né? E a gente não conhece o mecanismo de ação dele exatamente. Ele é eficaz, então a gente sabe disso, ele funciona, só que ele é bem tóxico. O índice terapêutico e a margem de segurança dele é extremamente baixa, assim. Ele é utilizado, então, profilaticamente no tratamento de paciente maníaco depressivo e no tratamento do episódio de mania. Ali eu botei a farmacocinética dele, como é a distribuição, qual que é o metabolismo dele, a excreção, que é praticamente toda na urina, a absorção dele, que se dá completa em torno de 6 a 8 horas, e a concentração plasmática dele de 30 minutos a 2 horas. Efeitos adversos, então, do carbonato de lítio: náusea, vômito, diarreia, aumento de peso, deterioração motora, confusão, fome e morte, se for atingido as doses tóxicas, tá? Ali, de novo, então, falando da faixa terapêutica estreita, que vai exigir um monitoramento da concentração plasmática e um ajuste de dose, então a gente sempre tem que estar fazendo exames para utilizar esse remédio. Então, olha ali, a dose terapêutica dele e a dose tóxica. Agora, falando, então, um pouquinho dos antiepilépticos, que o principal é o valproato. O mecanismo de ação dele é bloquear os canais de sódio para ter uma transmissão elétrica normal. O valproato, então, ele intensifica a síntese e a liberação do GABA e vai ter uma neurotransmissão GABAérgica. Lembrar também que o GABA, vocês já viram isso, mas lembrar que o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Aí depois a gente vai ter os antipsicóticos, que acho que esses também já tem alguns famosos, né? Risperidona, quetiapina, aripiprazol. Acho que a risperidona aí é bem conhecida, né? A quetiapina também. Que o mecanismo de ação dela é o antagonismo da serotonina e da dopamina, que vai fazer, então, com que tenha uma neurotransmissão dopaminérgica. Ali também é só uma tabelinha da clínica para vocês verem, que compara a eficácia desses remédios, mas também mais curiosidade, só lembrar que o lítio é o principal que a gente geralmente vai ver essas pessoas utilizando. Aqui eu fiz um resuminho dos conceitos, de novo, para printar os transtornos, né? As causas dos transtornos, os tratamentos, quais remédios a gente usa, as eficácias deles,
Ali aquele tiozinho, aquela ondinha é proporcional, não sei se alguém não sabe, e o tratamento do bipolar. Então, como se o lítio é proporcional à eficácia em valproato. E aí aqui, de novo, para a gente pensar, né? Vamos explicar, então, o mecanismo farmacológico que vai justificar a defasagem terapêutica observada no início do tratamento com antidepressivo. Aí a gente botou assim: a defasagem terapêutica se deve principalmente ao tempo necessário para que ocorra a dessensibilização dos autorreceptores pré-sinápticos. Lembrem daquele gráfico que eu mostrei, que vai aumentando os neurotransmissores e vai dessensibilizando esses. E aí, só quando ocorre essa dessensibilização que ocorre a melhora clínica. Além disso, os antidepressivos, então, eles ativam cascatas de sinalização que vão resultar na modificação da expressão gênica e no aumento de proteínas, como no BDNF lá, no fator lá, que eu expliquei para vocês antes, que vão promover a plasticidade sináptica. Esse processo é lento, né, e ele explica por que os efeitos terapêuticos só aparecem após semanas de tratamento. Outro desses, que é para explicar as diferenças farmacocinéticas em antidepressivos, como a fluoxetina e a paroxetina, e como isso influencia a ocorrência e a intensidade da síndrome de descontinuação. Então, gente, a fluoxetina, ela tem uma meia-vida longa, de 2 a 3 dias e até 16 dias para o metabólito ativo dela, o que permite uma eliminação gradual do organismo e vai reduzir o risco de síndrome de descontinuação. E a paroxetina, ela tem uma meia-vida curta, de 21 horas, olha a diferença. E a interrupção, então, abrupta provoca sintoma intenso, porque tu parou de tomar o remédio, tu já não tem mais ele no teu organismo, diferente da fluoxetina. Então, tu vai ter sintomas de tontura, insônia, irritabilidade e parestesia. A pessoa tá ali em abstinência, né, pessoal? Por isso, a retirada, então, da paroxetina deve ser feita de forma gradual, e a fluoxetina, ela tem menor risco mesmo com uma suspensão súbita, porque ela vai ficar até 16 dias no nosso corpo, um pouquinho dela, então é uma eliminação gradual. Aí depois outro de novo, para a gente explicar como o uso de antidepressivo pode desencadear um episódio maníaco em paciente com transtorno bipolar e qual estratégia é indicada para a gente prevenir esse efeito. Então, antidepressivo pode causar virada maníaca em paciente com transtorno bipolar, porque ela pode elevar excessivamente a neurotransmissão das monaminas, principalmente a serotonina e a noradrenalina, o que vai desestabilizar o humor e precipitar a mania. Para prevenir, a gente deve evitar o uso isolado de antidepressivo e vai combinar eles, então, com um estabilizador de humor, como o lítio ou o valproato. Também é essencial o diagnóstico correto entre depressão unipolar e bipolar antes do início do tratamento. E quais que são os principais efeitos adversos do lítio e como eles influenciam o monitoramento clínico dele e laboratorial de rotina? Então, a gente já falou, né, mas só para a gente relembrar, os principais efeitos adversos do lítio vão incluir tremores, poliúria, hipotireoidismo, ganho de peso, disfunção renal e toxicidade neurológica, devido à sua estreita faixa terapêutica. É necessário, então, monitorar regularmente o nível sérico de lítio, a função renal, que é a creatinina e a ureia, e a função tireoidiana, o TSH, e lembrar que o acompanhamento frequente vai permitir ajustar a dose e prevenir complicações mais graves, como é o caso da intoxicação lítica. E é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Depois façam a lista de exercícios que eu vou mandar junto, que eu mandei. E qualquer dúvida, sintam-se à vontade para me chamar, tá bem? Muito obrigada.